Olá, estudantes, professores, professoras e todos que nos acompanham nessa aula. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa do 8º ano. Hoje vocês vão perceber que nossa aula tem um formato um pouquinho diferente. Então, vocês aí, professores, realmente serão os nossos moderadores. Então, assim, eu vou contar bastante com a participação de vocês para trazerem essas atividades, respostas dos alunos. Como vocês já sabem, nós estamos fazendo uma retomada de lições, de conteúdos que nós já vimos nesse bimestre. E, para facilitar, com muitos alunos aí, tem uma certa dificuldade em fazer resumo, é hoje que nós vamos fazer aqui um resumo ao vivo. Então, por favor, já peço para vocês aí nos ajudarem, auxiliar nesse quesito, trazer as suas dicas, como você faz, o que funciona legal para vocês. Então, vamos para as habilidades do dia. Vamos lá. Nós temos a aula hoje, as habilidades que nós iremos trabalhar. A F67LP22, a EF69LP34, e nosso objetivo da aula hoje é conhecer o gênero textual anotação, qual é a sua funcionalidade e o contexto de circulação, identificar e compreender as principais características do gênero textual anotação. Então, já ficou aí para vocês saberem que nós vamos trabalhar com anotações. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Eu vou falar novamente, então, por favor, participem, tragam aí as suas dicas, suas orientações. E para falar um pouquinho sobre as anotações e o contexto aqui, eu primeiro vou fazer uma síntese. Uma síntese também é um resumo. Mas esse resumo, antes de colocar aqui para vocês essa questão do chat, eu lembrei que eu preciso fazer um agradecimento. Então, assim, eu fiquei um pouquinho afastada, porque tive meu filho que ficou doente. Mais de 30 dias ele ficou doente, ele ficou internado, foi diagnosticado com uma síndrome de Crohn, uma doença rara, e eu contei bastante assim, com o apoio, com a consideração de muitos professores, amigos, equipe que mandaram muitos assim, fortes vibrações, acalento. Então, eu primeiro preciso agradecer a equipe, os professores daqui da IFAP, do Centro de Mídias, então, a professora Andréia, a Elaine, o Mauro, os professores de língua portuguesa, a toda a equipe, Shade, beijo, muito obrigada por todo o carinho que eu recebi de vocês. Então, vamos lá, senão eu fico muito emotiva. Já que vamos falar sobre o nosso resumo, eu já fiz minha síntese aqui, meu agradecimento. Qual é, ou como você costuma fazer suas anotações para facilitar a retomada de estudo? Você faz anotações? Se sim, como que é a sua estratégia? Fala aí para nós aí como que é a sua estratégia. Eu aguardo aí 1 minuto. Ótimo, os professores estão falando aqui, resumos, rascunhos, palavras-chave. Pode ser palavras-chave ou palavras-chave, então pode ter essa questão, podemos utilizar das duas maneiras. Ótimo, colocar aqui anotações, principalmente, coloco em tópicos, interessante. Faço apontamentos no caderno, mapas mentais, sim, usa mapa mental. A Pro Michele fala que faz resumo. Bom, o professor Tiago fala, damos uma boa retomada no suporte, então, e fazemos um mapa mental. Conversa com a galera, como ele colocou aqui, batemos um papo e fazemos um mapa mental. Ok. Então, é isso mesmo que nós vamos ver nesse contexto. Provavelmente, cada um tem o seu estilo, o seu jeito. Mas, às vezes, nós pedimos para o aluno assim, faça um resumo dos principais pontos de um texto. Como que ele viu ou vendo aquele texto pela primeira vez, ele vai saber como produzir o seu resumo. É isso que nós vamos ver agora. Então, vamos lá.
Eu coloquei um texto aqui para contextualizar, para vocês terem aí e saberem como que funciona a questão do resumo. Uma maneira de retomada de estudos é através do resumo. Resumo é um gênero textual muito presente em situações escolares. Existe mais de um tipo de resumo. Há aqueles que detalham os conteúdos e os pontos de vista, e aqueles mais gerais. Porém, todos precisam identificar as principais informações ou as informações essenciais que derivam do texto original. Isso é muito importante. O resumo, ele precisa ter o contexto do texto original, tudo bem? Vamos lá. Sabendo disso, do resumo, eu vou tentar diminuir a tela. Aqui, eu estou usando aqui pela primeira vez, então eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência também, que professor também aprende. Aqui, vamos lá. Usando a caneta e a cor preta. Então, usando o texto original. Construímos resumos o tempo todo no nosso cotidiano. Isso acontece ao relatarmos o que aconteceu de importante no dia, quando falamos para os colegas como foi uma festa, a que ele não pôde ir, quando apresentamos um seminário, no momento de elaborar uma síntese de um livro ou de uma obra de arte, por exemplo. Lemos resumos para escolher se assistiremos ou não um filme ou um seriado, para comprarmos ou não um livro que nos chamou a atenção. Até mesmo para saber sobre um produto, buscamos informações de nossos conhecidos e também nos sites, na internet, para saber se vale a pena ou não utilizar o resumo, né? Então, assim, nós estamos pensando aqui no contexto de um texto que ele será trabalhado em sala de aula para o aluno fazer o resumo, tudo bem? Então, nós já temos, então, essa questão. Para que serve o resumo, então, no contexto de estudos? Para facilitar a aprendizagem e buscar informações. Eu coloquei aqui para vocês algumas maneiras que podem aparecer no nosso resumo aí, tudo bem? Então, nós podemos colocar. Agora veremos como podemos utilizar de forma eficiente um esquema. O que é esse esquema? Esquema é a maneira que você utiliza para poder conseguir adaptar aí o jeito mais fácil para estudo, tá? No contexto aqui. Gente, a letra aqui não fica muito legal, não. Vamos lá. Então, cada indivíduo tem seu método. Por quê? Para um funciona mapa mental. Para o outro, é muito melhor que ele faça algumas anotações e ele consegue retomar aquele estudo. Mas o importante é que, no final, na hora de estudar, seja uma busca rápida, concisa, pequena. Você não vai ter trabalho em buscar, vai ser fácil, vai ser algo curto e, principalmente, coeso. Tem que ter coerência com o que você viu lá, tudo bem? Por exemplo, marcações e grifos. Se você pega um texto, muitas vezes lá nós estamos com o caderno do aluno aí e fala assim, professor, faça suas marcações sobre esse texto que você leu. Como serão essas marcações? Você pode colocar grifos, você pode sublinhar. Então, você vai fazer risco, anotações que são comuns. Eu, normalmente, até algumas questões que eu fico para pesquisar, eu coloco parênteses, às vezes coloco chaves, colchetes. Então, eu faço algumas anotações assim. Mapa mental, normalmente, são os desenhos, vamos assim dizer, que facilitam. E é importante também, porque tem pessoas que têm mais facilidade com o visual. Então, coloca um desenho e daquele desenho ali ele segue as orientações, facilita. Ou coloca no centro e dali ele coloca informações relacionadas ao texto. Marginálias. Nossa, professora, que palavra é essa? Isso aqui é você escrever... Gente, a caneta não colabora, tá? Na margem, no canto. Opa! Ficou com um M a mais, vamos apagar. Vamos lá, caneta na margem. Acho que agora ficou melhor para vocês, né? Então, palavras-chave. O que são essas palavras-chave? Professora, meu texto está aí. Se eu fosse aqui sintetizar, colocar qual é o principal palavra-chave, eu costumo falar para os alunos, palavra-chave é bem parecido com a hashtag. Quais palavras ali você chamaria a atenção que já consegue entender o texto? Por exemplo, no nosso título aqui, esquema,
estratégia. Então, e estudos. Na palavra-chave não entra, nós não costumamos colocar nenhum tipo de preposição, pronome, então praticamente entra os substantivos e alguns verbos de ação. Então, eu usaria aqui esquema. A palavra-chave da aula de hoje, esquema. Gente, essa caneta coloca um M a mais, não sou eu, tá? Vamos apagar. Opa. Vamos, caneta, borracha. E aqui. Agora sim. Tem que obedecer. Então, esquema. Bonitinho. Então, o resumo é o próprio texto que você utiliza. E a paráfrase, né? Alguns falam paráfrase. Gente, não é paráfrase, é paráfrase. É aqui você citar, colocar entre aspas, né, o que a pessoa falou. E citação tem algumas maneiras. Isso aqui eu só coloquei porque algumas pessoas utilizam, mas só para contexto de dica também, tá? Você coloca, então, a frase da pessoa e depois aqui o nome do autor. Vamos pensar aqui, Silene. Opa! Citações também ela entra nesse sentido, mas normalmente vem o nome do autor, ou segundo tal pessoa, e a data que foi publicada ali o livro, que você tirou, 1900, lá. Exemplo, tá bom? Então, aqui são algumas dicas para vocês de como funciona a questão do esquema. Vamos para a próxima. Deixei um desenho aí na tela para vocês verem que pode ser feito direto à escrita ou mesmo em forma de desenho. Então, aqui eu coloco a palavra resumo e da palavra resumo eu coloco outras interações. Tudo bem? Normalmente aqui eu peço como avaliação um mapa mental, um mapa conceitual, depende do contexto. E como alguns alunos não conhecem, ou têm dificuldade quando a gente fala assim, é um grifo, é para deixar em destaque. Professora, quando o professor pede um resumo, agora vocês podem voltar um pouquinho aqui, que eu vou pedir a interação. Quando o professor pede um resumo, alguns alunos pensam assim, né, normalmente, né? Fala assim, professora, resume então, se o texto tem 15 linhas, eu vou deixar o texto em 5, 4. Não, o resumo não é para você diminuir o texto, muito menos tirar trechos ali e falar que é um resumo. Resumo é você ler o texto, entender e colocar ali o que está escrito de uma maneira mais sucinta, que isso também facilitará para você. Então, resumo não é você diminuir o texto somente por diminuir. E muito menos, eu vou colocar esse resumo mais informações. Não aparece aqui que fala, por exemplo, esse texto está falando de resumo, mas eu vi que resumo é uma outra coisa. Não. Se você está fazendo um texto, o seu resumo tem que ser fiel ao seu texto. Eu não posso acrescentar nesse resumo, ali naquele momento, outras informações. Tá? Tem que ser fiel à essência ali do autor, tudo bem? Então, vamos lá. Professores, eu coloquei, então, para alguns alunos, professora, quando pede para marcar um texto, colocar as suas marcações, normalmente tem aluno que pega lá o marca-texto, vamos colocar o marca-texto, e grifa tudo, sublinha tudo, passa assim. Isso aqui é importante, isso aqui é importante. Normalmente é assim que eles fazem, né? Isso aqui também eu acho que é importante. Aí colocam dessa maneira. É isso que tem que fazer? Não. É ler, reler o texto. Então, a dica básica é ler, reler o texto, porque você vai entender e aí sim você vai conseguir separar tudo que é importante. Se eu dissesse para vocês de tudo que eu escrevi aqui, para identificar o que é um resumo, eu deixei já em destaque. Resumo é você identificar as informações essenciais de um texto. Pronto, eu deixei já resumido, e é isso. De todo nesse primeiro parágrafo, ficaria, então, como uma síntese. Olha lá. Resumo, identificar as informações essenciais de um texto, tudo bem? Pessoal, então vamos para a próxima aí que nós temos interações. Agora que nós já vimos aí resumo, como que funciona, e vocês já colocaram quais são os tipos de resumos que vocês utilizam, então vamos lá. Por que eu coloquei algumas questões que vocês já conhecem? Eu coloquei mapa mental, palavras-chave e resumo, porque talvez tenha algum aluno que ainda não conhecia, não sabia, ou utilizava a estratégia e não sabia o nome. Então, agora vai ser o momento de vocês interagirem. Vamos lá? Eu quero saber, agora que aqueles que não sabiam, já sabem o que é o mapa mental, como utilizar palavra-chave e o resumo, vou fazer uma enquete. Vocês, então, terão alguns segundos para responder aí. Dessas 3
questões aí propostas. Qual que você acha que dá mais resultado para você, só nessas 3 que eu selecionei, tudo bem? Qual que você acredita que dê mais resultados para você? Ou se você ainda não fez ou nunca fez, qual daria mais resultado, agora entendendo um pouquinho sobre o contexto? Vou dar aí para vocês uns segundinhos, tá bom? Bom, alguns estão falando assim, muitos colocaram direto letra A, e assim, B e C, palavra-chave, eu coloquei a letra C. Ótima interação. Como mencionei, vocês aqui estão participando e vamos interagindo, e é assim que funciona. Então, estou muito contente aqui com a participação de todos, ok? Então, vamos saber aí, consegue saber qual que foi a que teve maior votação? Vamos ver ao vivo. Se não tiver nesse momento, eu coloco depois e passo para vocês aí qual foi a questão que vocês utilizaram, colocaram aí que funciona melhor para vocês. Se não tiverem, tudo bem. Eu vou dar sequência e depois eu também posso passar o resultado aqui tranquilo, sem problemas, tudo bem? O importante é isso, que vocês participaram, eu estou contente. Vamos lá. Então, para o próximo slide. Também é uma pergunta. Já que nós vimos aí que cada um tem o seu jeito, o seu estilo, mas por quê? Ou qual a importância de fazer anotação? E principalmente para o campo de estudos. Então, assim, qual é a importância da anotação para o campo de estudo? Essa aqui eu já passei de resumo da parte da anotação para questionar e fazer você aí refletir sobre esse contexto. Vamos lá? Agora, 1 minuto. Ótimo, pessoal, muito obrigada. Então, as professores aqui colocando as respostas dos alunos. Então, Nathalie da P e São Judas coloca que é para facilitar os estudos, que é importante na hora dos estudos, porque é importante para pesquisa, serve para entender o assunto de forma eficiente. A professora Roseli fala que facilita a memorização, isso é importante, porque, como eu mencionei, para você fazer um resumo, você precisa entender o texto. E, às vezes, é necessário ler mais de uma vez um texto. E precisa também, além da memorização, o contexto ali é concentração. Então, precisa de concentração. E dificilmente o aluno quer ler, né, 2 vezes um texto, né? Então, precisa também desse contexto de trabalhar a concentração. Então, nós temos aqui, vou voltar para vocês só para colocar o resultado. Tá? Então, aqui, 26... Opa! Vamos apagar. E colocar caneta. Então, 26% colocaram mapa mental. Depois, nós temos aqui, foram um total de 2, aqui 13.049 e 4.800.
837 pessoas. E ficou nessa ordem aí mesmo. Mapa mental, então, é o tipo de estratégia ou meio, esquema de estudo que normalmente as pessoas utilizam. Eu vou falar. Se eu estiver com texto, normalmente eu prefiro fazer depois o mapa mental. Mas no contexto da leitura, por exemplo, de um livro, eu faço bastante anotações na margem, ok? E agora é sua vez, é o momento da tarefa de vocês. Então, vamos lá. Você terá, então, a oportunidade de fazer isso de maneira prática. Se você já fez alguma vez, vai fazer novamente, isso é ótimo. E quem não tem a prática, o hábito, comecem agora. Então, aprendendo na prática. Sua tarefa é fazer a observação de todos os pontos específicos de cada obra. Eu vou mostrar uma ou duas obras de arte e vocês terão que falar assim o que chama atenção. Nesse momento, eu vou focar para vocês que não precisa se pensarem assim. Não é resumo, é para vocês fazerem anotação. Essa anotação, ela é pessoal nesse contexto. Diferente do resumo que vocês precisam colocar um resumo, no caso, na íntegra. E também tem outros tipos de resumos que nós mencionamos, que é um resumo crítico, mas nós vamos falar sobre eles nesse momento. Agora, para você ter esse hábito, anotação de uma obra de arte. Vamos lá? Eu vou mostrar uma obra de arte e eu quero que vocês falem, sim, assim, muito demora, o que vem à mente sobre essa obra. Então, a sua impressão. Conte ou comente quais são as suas impressões sobre essa obra de arte. Aí vocês vão entender o contexto, por que eu quero que vocês façam isso. Para poder, na sua casa, já começar com a atividade de fazer o seu resumo, a sua anotação. No caso, essa aqui seria uma anotação. Sobre essa obra. Você pode depois pesquisar, mas é importante. Tá? Então, depois você pode ver qual é a obra, qual é o contexto e pesquisar mais. Tudo bem? Então, aqui é só um momento para você colocar suas impressões. É algo simples. Eu vou dar 1 minuto e você coloca aí quais suas impressões, o que você sabe sobre essa obra. 1 minuto. Exato. Neste momento, então, eu perguntei sobre essa obra, se você conhece, quais são as suas impressões, para fazer o resumo aí, mas eu quero pontuar aqui algumas informações bacanas no chat. Por exemplo, a professora Ana comenta sobre a aluna fala assim, eu acredito que a melhor estratégia seja praticar o resumo. Outro professor, a professora Maria, fala o seguinte, a professora Maria de Fátima, cada um tem o seu jeito de estudar. O importante é estudar. Beleza, é isso mesmo. Não importa se você prefere fazer desenhos, que facilita, se você prefere gravar algo que você para estudar, mas não importa. O importante é estudar. É isso mesmo que importa, tá? Que vocês consigam estudar. Aí sobre as obras comentaram que é a Mona Lisa. Alguns já falaram que é uma obra famosa. Alguns colocaram que conhece memes dela. Enfim, aí esse é o objetivo, que você observe essas obras,
e no caso aqui tem essa obra, e faça suas anotações. Comece aí de um pequeno passo. Quem não tinha o hábito, anote, vê o que você conhece, fala um pouquinho. Eu perguntei para a professora de arte sobre essa obra, ela falou muitas coisas, que é uma obra realmente intrigante, como mencionaram, é uma obra misteriosa, que até hoje fazem estudos sobre ela, até usa infravermelho, enfim, que não se sabe exatamente quem é essa pessoa. Eu peguei muitas informações, mas nosso tempo aqui é limitado e vamos parar por aqui. Eu preciso, então, ver que... os alunos falaram, eu preciso só comentar isso aqui, da Neuzete. Os alunos acharam o rosto dela bonito, é um rosto que chama atenção. Na verdade, se fosse colocar nas minhas anotações, o que chama atenção nessa obra nem tanto é o rosto, é o contexto. Eu fico intrigada, na verdade, com esse fundo aí. Onde será? Como que é? Que imagem diferente. Bom, nós vimos, então, qual o objetivo da aula. Tem mais 2 imagens que vocês podem fazer aí em outro momento. É só para vocês verem se conhecem. Eu vou passar outras informações em outro momento. Mas na nossa aula de hoje, nós conhecemos e vimos algumas estratégias de estudo. Fizemos a nossa enquete, verificamos que vocês preferem um mapa mental para facilitar os estudos. E analisamos, então, uma obra de arte para fazer um resumo. Na verdade, como início, foi uma anotação. Tá bom? Muito obrigada, gente. Estou feliz com a participação de vocês. Foi diferente. Não tivemos aqui hoje nosso moderador, mas obrigada e até a próxima. Valeu. Não se esqueçam de avaliar a aula, tá? 8º ano e todos. Bom feriado. Um bom final de semana, gente. Tchau. Beijos. Que lindos.